Imagine um carrasco que nunca apertou um gatilho em sua vida e que até se sentia mal diante de cenas de extrema violência, ou morte, ou derramamento de sangue, a ponto de correr o risco de colapso ou desmaio. Pense em um burocrata que sempre fez da escalada ao poder e a sua razão de vida, se rebaixando, no entanto, a qualquer baixeza, até as piores. Imagine principalmente um homem que, apesar de ter uma índole extremamente violenta, mas como dito, não era propenso à violência, ansiava desde jovem em se tornar um oficial, mas nunca lutou e acabou se tornando o chefe de um dos maiores exércitos do mundo. Uma vida, poderíamos definir, de constantes contradições. Talvez seja essa a melhor maneira de esboçar a figura de um dos vilões mais sombrios, mais tristes, mais terríveis daquele regime, o nazista, que aterrorizou toda a Europa por mais de 15 anos na primeira metade do século XX. Estamos falando de Heinrich Luitpold Himmler. Pense... burocrata que sempre fez da escalada ao poder e da sua própria razão de vida, mas se rebaixando a qualquer baixeza, até as piores. Nascido em uma família abastada, a ponto de pedir aos seus pais para intercederem por ele, para que ele pulasse parte da educação clássica no ginásio e entrasse na academia militar com o objetivo da Primeira Guerra Mundial, Erich Limber cresce em um ambiente extremamente nacionalista. Seu problema é que, tendo nascido em 7 de outubro de 1900, ele é muito jovem. Primeiro para entrar efetivamente na academia e depois para chegar aos campos de batalha, porque ao completar seu 18º ano, a Alemanha Imperial já está em retirada, e nem um mês depois se renderá após a chamada Revolução de Novembro. Himmler estaria teoricamente destinado a uma carreira anônima como burocrata, como funcionário do Estado, se não fosse por seu fervoroso nacionalismo, absolutamente visceral, que já emerge com o passar dos meses após a paz odiada por ele tanto quanto por outros alemães, a chamada Conta de Versalhes. A prova disso é que Himmler, apesar de nunca ter lutado, encontra-se dentro de um Freikorps, uma dessas formações irregulares, formadas por ex-combatentes ainda armados que desobedeceram à obrigação de voltar para casa e, portanto, de abandonar as armas para esmagar as revoltas populares e, acima de tudo, as tentações do Partido Comunista Alemão de estabelecer repúblicas soviéticas no modelo da ex-Rússia czarista, que precisamente no mesmo período estava enfrentando sua guerra civil. Himmler se encontra assim lado a lado com vários ex-combatentes que têm uma experiência considerável, enquanto ele basicamente é um novato no que diz respeito aos combates, mas ainda assim se faz apreciar. Consegue, entretanto, concluir os estudos. Torna-se perito agrônomo, mas nunca exerce a profissão. Prefere a política. Ele gosta da política dos anos 20, aquela política barulhenta, briguenta, mais propensa a gritar e bater do que a dialogar. Mesmo que ele de fato nunca dispare um tiro e nunca vibre um golpe com um cacetete. Estranho para ser um ex-membro dos Freikorps. É ainda mais estranho para ser um homem que há algum tempo, pelo menos em palavras, proclama querer mudar as coisas na Alemanha. Himmler quer tanto mudar as coisas na Alemanha que aderiu ao Stab, o partido nazista dos trabalhadores alemães, que desde que foi assumido por Adolf Hitler, tornou-se uma formação extremamente revolucionária. Até o famoso putsch da cervejaria, o putsch que falha. Mas já falamos sobre isso, e é um putsch que vê Himmler em uma posição muito discreta, ao ponto de nem mesmo ser processado. Ele se safou, saiu imediatamente da custódia preventiva, e a partir daquele momento, parece que não se deve mais ter notícias dele. Himmler, naquele período em que Hitler está na prisão, se aproxima de um novo membro do Estado, Georg Strasser, o líder do que será chamado a ala mais radical do partido, a ala que gostaria de dialogar com os partidos centristas e conservadores por um lado, e por outro lado, levar adiante uma espécie de revolução constante nacional-socialista, um pouco no modelo da chamada Revolução Fascista na Itália. Himmler se torna o secretário de Strasser.
É uma boa posição para adquirir um mínimo de importância. Mas quando Hitler sai da prisão e começa a reorganizar o partido, porque entendeu que não pode conquistar a Alemanha com uma revolução, mas apenas com meios eleitorais, Himmler muda de lado. Strasser é considerado um bom líder, mas não o líder absoluto, e de fato será assim. Himmler prefere se mover para as posições de Hitler, que o gratifica, reconhece nele algumas habilidades, dá a ele algumas tarefas como Gauleiter, ou seja, responsável pela região do Alto Palatinado, da Baixa Baviera, e depois lhe confere um papel adicional, o de organizador de uma pequena guarda pessoal, uma espécie de serviço de segurança interno. São os anos em que o partido nazista confia na massa das Sturmabteilung as camisas marrons, os homens de Ernst Röhm, que são encarregados pelo partido não apenas de guerrear abertamente com os vermelhos, os socialistas, os social-democratas, os comunistas nas ruas, mas também de promover a violência indiscriminada contra os judeus, os ciganos, os homossexuais, os maçons, todos aqueles que são adversários políticos ou ideológicos. Bem, Himmler não trabalha diretamente para eles. Ele é encarregado de reorganizar uma pequena seção chamada SS Schutzstaffel, a seção de proteção, que serve precisamente como guarda pessoal de Hitler, e começa a desconfiar cada vez mais das Sturmabteilung, que são muito barulhentas, muito violentas, muito brutais e, acima de tudo, são realmente demais. Elas crescem sem controle. Himmler possui uma forte intuição. As SS devem ser uma elite em comparação à massa das Sturmabteilung. Elas devem ser a representação, a vivificação de um ideal, o do super-homem germânico que tanto agrada a Hitler. E as SS aos poucos começam a se unir em torno do líder, exatamente como uma verdadeira e própria guarda pretoriana. Isso é comprovado na Noite das Facas Longas. Já falamos sobre isso. Nas 48 horas entre o final de junho e o início de julho, logo após assumir o poder, Hitler liquida contas com Ernst Röhm. E como ele liquida as contas? Graças às SS que o acompanham armadas nas residências termais dos chefes das Sturmabteilung, que são presos, levados para a prisão e mortos. Ou deixando de lado as Sturmabteilung e outros adversários, por exemplo, Georg Strasser, muito incômodo, tentou seduzir Hitler para se tornar vice-chanceler, melhor eliminá-lo. Ou outros políticos que também tentaram se colocar entre Hitler e o chanceler, todos eles também são eliminados. Jornalistas, também esses perigosos, são mortos pelas SS. E então há as grandes novidades, há campos. Mas que campos? A partir de 1933, as SS começam a construir o primeiro grande campo de concentração em Dachau, um pouco fora de Munique. Dachau se torna um modelo a ser replicado em várias áreas da Alemanha, e posteriormente também fora da Alemanha. São campos projetados para deter os inimigos políticos do nazismo, e certamente não para libertá-los um dia. Não são prisões. Nesses campos se vai para morrer, seja por espancamento, fome, doença, fuzilamento ou enforcamento. E Heinrich Himmler sabe muito bem disso tudo. Sabe tudo o que acontece lá dentro. É ele quem propõe a Hitler, quando as prisões começam a transbordar de detentos, a inaugurar sempre novos campos, onde enviar os indesejáveis, onde enviar os inimigos do Estado. No criminoso comum, não o ladrão para entendermos, e nem mesmo o assassino Tutkur. Não enviar todos aqueles que para o Reich são inimigos mortais. Devem ser enviados para campos de onde nunca sairão, pois serão mortos lá, ainda que não se diga abertamente. As SS, com a queda das Sturmabteilung, crescem desmedidamente, crescem ao ponto que o próprio Himmler precisa estruturá-las e as estrutura criando diversas seções, diversas organizações. A mais importante dessas tem uma sigla, Reichssicherheitshauptamt Reich. Sicherheit, Hauptamt, Alto Escritório para a Segurança do Reich. Nome pomposo, você dirá, nome demasiado grandioso, você está certo. Mas é um nome que engloba vários escritórios. Os Amt, que lidam com várias questões. Há o escritório pessoal, administrativo e de logística, como nas grandes empresas. Mas então há o Sicherheitsdienst, o serviço de segurança, a Sicherheitspolizei, a polícia de segurança, a Geheimstaatspolizei, Gestapo, e então há a polícia criminal, e há o serviço secreto estrangeiro. Em suma, o RSH se torna um Moloch, que, criado por Himmler, é confiado por ele a um de seus colaboradores mais fiéis.
Reinhard Heydrich, já falamos dele, e Heydrich sempre em um nível piramidal. Se cerca de outros fiéis. Suas criaturas. Pensamos em Adolf Eichmann, já falamos dele também. Ou em Bruno Streichenbach, que após a guerra se tornará diretor das grandes lojas de Hamburgo, criando, entre outras coisas, bastante escândalo. Ou Alfred Naujoks, o homem que fornece o casus belli ideal para a Alemanha atacar a Polônia com o falso ataque à estação de rádio de Gleiwitz. Ou ainda pensamos em Bernard Kluge, o homem da Operação Bernard, o homem que falsifica os dólares e as libras esterlinas. Ou a Walter Schellenberg, aquele que se tornará um mestre do espionagem através do rato de Velone. E nós também falamos sobre ele. Veja, todos os homens que trabalham para Reinhard Heydrich ou para Heinrich Müller, o chefe da Gestapo, ambos subordinados a Himmler. Ou há outra grande direção central, a dos assuntos econômicos, confiada a Richard Glucks, um homem muito habilidoso que entende como aproveitar tudo o que as SS conseguem pegar, tudo o que conseguem colocar às mãos. Porque toda vez que um suposto inimigo do Reich é preso e enviado para os campos, seus bens são confiscados. E quem é que gerencia suas propriedades a partir desse momento? Como se fossem suas. As SS, que a partir desse momento começam a acumular uma verdadeira fortuna. São proprietários de fábricas, de empresas de construção, de empresas de viagem, de polos da química. Em suma, as SS também se tornam uma potência econômica que explora tudo o que consegue colocar às mãos, tudo o que consegue entrar no ventre da Ordem Negra. É assustador, mas é a realidade. Chega-se ao ponto em que Himmler, que entretanto, com o início da guerra também tem um cargo militar e pressiona para criar um corpo armado das SS, passa do primeiro núcleo motorizado das SS para então se tornar as Waffen-SS. Bem, Himmler sabe que tudo isso pode se tornar uma fonte contínua de riqueza. Imagine qualquer um prisioneiro das SS. Se for russo ou polonês, pouco se ganha com isso. Ele quase não tem nada consigo. Se for um judeu, na época eles viajavam com pelo menos parte de suas riquezas. Ele é saqueado de tudo, até mesmo dos sapatos, até das roupas. Ele recebe um uniforme de prisioneiro. As roupas são inventariadas. O tamanho dos sapatos, o tamanho das roupas, desinfetadas e vendidas. Depois as malas, o conteúdo delas, como mencionado, objetos de valor, prata, ouro, títulos ao portador, tudo é requisitado. Os objetos de valor são fundidos ou também são confiados a joalheiros para uma expertise, uma avaliação econômica e depois vendidos ou passam a fazer parte das coleções privadas dos hierarcas. As obras de arte, também estas, são requisitadas e acabam em alguma galeria privada. Normalmente do Marechal do Reich Göpping, que tem um gosto acentuado pela arte e os lucros de tudo isso acabam no bolso dos hierarcas, ou diretamente nos depósitos bancários das SS, no topo dos quais ele sempre está. Aquele com os óculos redondos e o rosto bastante ruborizado, diria que é um desleixado. Aquele que, quando vai fazer inspeções nos campos de concentração, se preocupa que a organização seja máxima, mas nunca quer assistir a uma execução. Aquele que, nas raras vezes em que visitou os Einsatzgruppen, os esquadrões da morte que se espalham atrás dos grupos de exército durante a invasão da União Soviética, bem, nessas ocasiões sempre tentou evitar ver as execuções. Só viu algumas vezes e não ficou apenas mal, pior, sentiu-se mal. Faltou pouco para que ele não desmaiasse ou não passasse mal. do estômago. Incrível. Um carrasco. Um homem que tem plena consciência do que está acontecendo. Não tem a firmeza de suportar o que acontece por causa de suas ordens. Parece incrível, mas era assim, Heinrich Himmler. Mas Himmler não parou por aí. Himmler continuou a ter suas próprias ambições. Ambições também de caráter político. Em certo ponto, atrás de Hitler, forma-se uma espécie de quadrumvirato. Principalmente depois que Rudolf Hess, o secretário de Hitler, que é seu golfinho, pega um avião e foge para a Escócia, oficialmente para propor uma paz separada aos ingleses. A partir desse momento, Hitler confia apenas em 4 pessoas. Martin Bormann, o secretário do partido. Göring, o marechal do Reich. Goebbels, o ministro da propaganda. Himmler, o chefe da SS. São esses 4, às vezes até competindo entre si, principalmente Bormann e Göring, que aconselham Hitler sobre vários aspectos, inclusive militares. Himmler, em certo ponto,
Pede ao ditador permissão para transformar as SS em um verdadeiro próprio ordem pretoriana, ou seja, com suas próprias divisões de infantaria motorizada, mecanizada, divisões blindadas, divisões de montanha. Permissão concedida desde que as SS sempre sejam uma elite. De fato, inicialmente o recrutamento nas primeiras divisões, pensamos na Das Reich, que se tornará tristemente famosa na França, porque se mancha de vários crimes de guerra. Dizíamos que o recrutamento se baseia em questões raciais muito estritas. Só se pode entrar nas Waffen-SS se pertencer a uma das 3 principais linhagens em que a sociedade alemã é etnicamente dividida. Portanto, ariano puro, predominantemente nórdico ou fálico, ou bastardo harmonioso, com predominantes influências nórdicas. Apenas com essas 3 características é possível entrar nas Waffen-SS, que são uma força de elite, recebem um treinamento melhor, armamentos melhores, têm prioridade na disponibilidade de novas armas, até mesmo experimentam a camuflagem. O primeiro corpo a nível mundial a usar uniformes camuflados, não apenas. E as Waffen-SS como os membros do Totenkopf-Verband, ou seja, as SS que com a caveira nos bonés vigiam os campos, têm prioridade nas transfusões de sangue. O tipo sanguíneo é tatuado embaixo do braço dos soldados. Em caso de ferimentos, eles têm prioridade de atendimento sobre os demais. Um corpo de elite. Mas é um corpo de elite que nasce com intenções torpes e se torna cada vez mais degenerado, inclusive na escolha dos homens. O que deveria ser um corpo simbólico dos preceitos arianos começa a recrutar de maneira indiscriminada, inicialmente através dos chamados Volksdeutsche, ou seja, aquelas populações de países aliados ou até mesmo invadidos que aspiram a uma espécie de herança alemã. Os colonos da Transilvânia, considerados Volksdeutsche, os bálticos, os tuani, os letões, mas depois se exagera. Entram nas Waffen-SS os ucranianos, bielorrussos, os holandeses, os belgas, de Leon Degrelle. Até mesmo se tenta constituir uma legião de Waffen-SS na Itália, com pessoal italiano. Os corpos de cavalaria cosaca de von Panwitz são transformados em divisões de Waffen-SS. E certamente os cossacos não têm sangue alemão nas veias. Chega-se ao ponto em que uma divisão inteira de montanha, constituída em grande parte por voluntários bósnios, portanto de religião muçulmana, recrutados também através dos bons ofícios do grande mufti de Jerusalém, a Anshar, nome alemão que significa cimitarra, é equipada com os uniformes da Waffen-SS. Dentro da Waffen-SS, pertencer ao corpo se torna algo místico, e quando no dia 20 de julho de 1944, o coronel von Stauffenberg realiza o atentado a Wolfschanze como parte da chamada Operação Valkyria, Himmler escapa do atentado, embora inicialmente fosse um dos alvos, e a partir daquele momento é nomeado o principal responsável pelas Forças Armadas. Isso porque Hitler não confia mais nos generais, ele só confia nele. Dartroy é Heinrich, o fiel Heinrich, tão fiel que, no entanto, não tem ilusões sobre o curso da guerra. Já no outono de 1944, alguns de seus emissários se encontram em Estrasburgo com os líderes das grandes indústrias alemãs. Começa-se a planejar a fuga porque se entende que o Reich tem meses, se não semanas, contados. O dinheiro está lá. Um pouco é aquele que foi roubado, tirado à força dos judeus e de todos os outros prisioneiros dos campos. Um pouco veio das requisições e outros são fornecidos pelos industriais alemães que têm terror de serem expropriados pelos aliados que terão que vencer a guerra. Começa-se a planejar a fuga, uma fuga definitivamente ordenada para a Espanha, Portugal, Argentina, Paraguai, Brasil, Egito. São os países que estão dispostos a acolher os criminosos de guerra. Até Himmler gostaria de se safar. Tanto que em abril de 1945, quando o Reich milenar está desmoronando e está prestes a colapsar, ele começa a negociar abertamente depois de ter feito isso de maneira subterrânea por meses. Ele negocia com Volker Bernadotte, o conde sueco emissário das futuras Nações Unidas. E o que ele negocia? Ele negocia a própria vida. A vida dele e de seus colaboradores em troca de milhares, dezenas de milhares de vidas de sobreviventes nos campos de concentração. Himmler sabe que está no topo da lista de procurados.
Sabe que se for capturado, não haverá compaixão. Se for pego pelos anglo-americanos, será julgado e enforcado. Se for pego pelos soviéticos, será torturado e fuzilado. Portanto, a escolha é entre um julgamento com enforcamento e uma morte após sofrimentos indescritíveis em uma cela. Por isso ele fala com os suecos, neutros. Ele oferece uma saída, mas Hitler descobre. Hitler, que confiava tanto nele, quando é informado dessas conversas, destitui Himmler de todos os cargos com raiva. Até mesmo ordena que as SS o prendam. Uma ordem que não é executada, porque afinal o Reich está desmoronando naqueles dias. Está desmoronando a ponto de nem mesmo saber o que está acontecendo nas várias partes do que era o território alemão e que ainda é parcialmente controlado pelas forças armadas alemãs do que resta delas. Quando Hitler se suicida, deixando como seu sucessor ao presidente do Reich, o Grossadmiral Karl Dönitz, no 1º de maio de 1945, Hitler se apresenta para relatar. Ele pede a Dönitz para fazer parte do novo gabinete de governo. Ele quase quer impor sua figura, já que, afinal, dos antigos hierarcas, ele é o último vivo e presente. Visto que Göring já foi preso, Goebbels se suicidou, Hess está na prisão na Inglaterra e Bormann desapareceu no nada. Obviamente, Himmler não é atendido, não obtém nenhum papel, e quando Dönitz, junto com o grande almirante Heder, o general Jodl, ao parar, Charles Keitel, assina a rendição com os aliados em Flensburg. A partir desse momento, Himmler se torna um fugitivo, tenta escapar. Tenta fugir com seus seguidores mais leais, com Joseph Kirchmeier, seu guarda-costas, com seu assistente Rudolf Braun, com 2 ajudantes principais e com o professor Karl Gebhardt, o médico diabólico de Ravensbrück, o mesmo tipo de homem que Joseph Mengele, o anjo da morte de Auschwitz. Com este grupo, por alguns dias, Himmler se move entre Flensburg, que faz fronteira com a Dinamarca, e Hamburgo. Ele busca uma rota de fuga passando pelas florestas e pequenas vilas onde os aliados têm apenas patrulhas que circulam ocasionalmente para interceptar os desertores. E é exatamente em uma dessas vilas, chamada Bennstedt, que a patrulha de Himmler é capturada. Himmler também tentou se disfarçar, mudar de identidade, como muitos de seus antigos subordinados que talvez tenham vestido um casaco da Wehrmacht e um capacete para se passar por ex-soldados desertores. Himmler se fazia chamar de Heinrich Hitzinger, um disfarce bastante singular, mas que não podia apagar aquele rosto rechonchudo e aqueles óculos redondos. A patrulha inglesa que captura Himmler leva todo o seu grupo para um campo de prisioneiros em Bramstedt. E é lá que, surpreendentemente, Himmler pede para falar com o comandante do campo, que já suspeita de sua verdadeira identidade. Revela ser Heinrich Himmler e pede uma conversa. Uma conversa para poder negociar sobre si mesmo, para obter um tratamento favorável em troca de supostas informações confidenciais. Há quem diga sobre o posicionamento de tesouros ou documentações relacionadas aos experimentos científicos do Reich, as chamadas Wunderwaffe ou o Programa Atômico Alemão. Não é considerado nem levado a sério. No dia seguinte ao final de um interrogatório, enquanto é revistado em busca de documentos ou potenciais cápsulas de veneno, Himmler decide morder a cápsula. Uma cápsula que ele havia implantado entre 2 molares algum tempo antes, como Goebbels. Uma precaução caso seja capturado pelo inimigo. Ele morde a cápsula contendo cianureto de potássio. Em questão de segundos, seu corpo é sacudido por convulsões muito fortes. Ele cai no chão. Os ingleses logo percebem, pois o cheiro do cianureto é inconfundível. Eles tentam administrar alguns medicamentos, algo para bloquear a ação do veneno. Ele é levado para a enfermaria, onde fazem uma lavagem gástrica, mas tudo é inútil. A agonia de Himmler dura cerca de 10 minutos, e então ele morre. Morre de maneira quase anônima, enquanto a inteligência britânica e a americana começam a investigar e quase se acusam mutuamente pela morte daquele homem que poderia ter sido uma excelente testemunha no futuro julgamento em Nuremberg. O corpo de Himmler é levado para as florestas ao redor de Lüneburg, mas não será marcado e nunca será definitivamente encontrado. Disse para evitar que o local de sepultamento se torne um tipo de ponto de encontro para ex-nazistas nostálgicos, uma meca para adoração superficial por aqueles que não compreenderam a tragédia desse regime.
Disse para evitar especulações, até mesmo por parte dos soviéticos, que poderiam pedir para exumar o corpo e analisá-lo. O que é certo é que Himmler se levou para o túmulo todas as suas contradições. De ter sido um carniceiro sem nunca ter apertado um gatilho. De ter sido um soldado sem nunca ter realmente lutado. De ter sido um ladrão sem nunca ter colocado as mãos no bolso de ninguém. De ter sido um fiel executor de ordens para então se tornar um traidor no final. De ter sido um fiel da eugenia através do chamado projeto Lebensborn, as fazendas da vida onde se deveria selecionar a nova raça ariana puríssima. De ser ele mesmo um terceiro nível, um bastardo harmonioso, bem longe do ideal do alemão alto, magro, loiro, com olhos azuis e traços quadrados. Heinrich Himmler, aquele que criou a Ordem Negra, aquele que foi símbolo de um período de terror, de cerca de 15 anos difíceis de esquecer. Não só para a Alemanha, mas para toda a Europa. Heinrich Himmler, o conselheiro de Hitler, seu guarda-costas, seu adido militar, o homem que concebeu um sistema repressivo aterrorizante e que no final escolheu morrer da maneira mais anônima possível, mordendo aquela cápsula de cianeto para não deixar nada além de poeira.